Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de Matemática 1. Hoje nós daremos continuidade ao estudo de função exponencial. Na aula passada vimos uma pequena revisão sobre potenciação e radiciação para nos dar uma base legal para podermos continuar e vermos a função exponencial. Inicialmente nós vamos ver alguns exemplos de aplicação que podemos notar uma função exponencial e depois faremos a definição de fato de uma função exponencial. Vamos começar com esse exemplo 1.1, onde nós temos o crescimento populacional. Certo? O exemplo diz o seguinte: uma cultura de bactérias está crescendo a uma taxa tal que o número de bactérias dobra a cada hora. Sabendo que havia 1000 bactérias quando o processo de crescimento começou, então, após uma hora, o número de bactérias vai ser dado por 2 vezes 10 elevado à terceira, que é a mesma coisa que 1000, certo? Aí aqui nós temos na tabela que a gente vai calcular o número de bactérias nas 4 primeiras horas depois do início, né, de crescimento dessa cultura. A cultura de bactéria tem início no tempo que nós vamos chamar de 0 hora, é o tempo inicial, certo? Então, na primeira linha nós temos o número de horas, onde inicia no zero, né, que é o marco zero, onde aquela cultura de bactéria iniciou seu crescimento. Tá? Aqui na segunda linha nós temos o número de bactérias, certo? Então, inicialmente nós temos 1000 bactérias, que podemos escrever com uma potência de 10, né, 10 a terceira. Aí passado-se uma hora, nós vamos ter o dobro, né? Então vai ser 2 vezes 10 a terceira. Aí quando passar mais uma hora, nós vamos ter o dobro novamente do valor anterior. 2 vezes esse valor que nós temos aqui. Portanto, 4 vezes 10 a terceira e assim por diante nós temos 8 vezes 10 a terceira. E na quarta hora nós vamos ter o dobro da anterior, que é 2 vezes 8, 16 vezes 10 a terceira. Tá? Se n é um número natural, o número de bactérias após n horas, nós podemos representar da seguinte forma. Tá? Se nós voltarmos aqui à tabela, podemos observar que esses números que estão sendo multiplicados, o 10 elevado à terceira, são todos números que eu posso colocar numa potência de base 2. Né? Sempre está dobrando 2 vezes, a cada hora eu vou multiplicando por 2, por 2, por 2, por 2, e assim, após n horas, nós temos 10 elevado à terceira vezes 2 elevado a n, certo? Onde esse n é o número de horas que nós temos aqui, tá certo? Então é razoável a gente dizer que após x horas, né, x horas pertencente aos reais, observe que agora a gente vai considerar esse x qualquer número real, então não vamos apenas considerar valores inteiros, né, números não naturais, né, que na tabela a gente só estava considerando números inteiros, né, números naturais, 0, 1, 2, 3, 4. Agora vamos considerar x um número real qualquer, então a gente pode ter várias frações de horas aí também entre uma hora e outra, né, horas inteiras, tá certo? Então, o número de bactérias vai ser dado por uma função f de x, né, que esse número de bactérias vai estar em função desse x, onde esse x é o número de horas, né, que nós vimos que pode ser representado por essa expressão aqui, 10 a terceira vezes 2 elevado a x, onde esse x é um número real, que eu posso ter um número real qualquer, não necessariamente um número inteiro, como a gente viu na tabela. Tá? Então vamos pegar um valor inicialmente que a gente vai pegar um número irracional aqui, né? Com o auxílio da calculadora a gente pode verificar isso aqui facilmente, né? Que raiz quadrada de 2, se a gente for considerar a raiz quadrada de 2 e ver o que a gente viu na aula anterior de potenciação, radiciação, nós sabemos que a gente pode escrever essa raiz quadrada de 2 como sendo uma potência de base 2 com o expoente, um número racional, né? 2 elevado a meio. Fazendo uso de uma calculadora, vocês podem verificar, né, que esse resultado dá 1,414 e infinitamente, né, como é um número irracional, vai ter infinitas casas decimais. Tá? Se nós considerarmos apenas com 3 casas decimais corretas, né, nós temos o seguinte. Tá? Se você for observar a raiz quadrada de 2, ela vai ser um número maior que esse aqui, considerando apenas 3 casas decimais, e obviamente vai ser menor que esse outro número aqui, 1,415. Né? 415. Então, o número raiz de 2 é um número compreendido entre esses dois números aqui, ó.
entre esses dois números, certo? Então, se eu pegar e elevar todo mundo ao cubo, aqui nessa expressãozinha aqui, se eu elevar todo mundo ao cubo, 1,414 elevado à terceira, continua sendo menor que raiz de 2 elevado à terceira, né? Quando eu elevar a terceira aqui, se eu elevo a terceira aqui, aquela propriedade de potenciação que nós já vimos na aula, a gente pode observar que ele pode vir aqui para dentro, certo? Então fica a raiz quadrada de 2 elevado à terceira. Portanto, aqui também vai ser menor que 1,415 elevado à terceira. Fazendo as contas com a calculadora, nós observamos que essa potência vai nos resultar a esse valor e essa outra potência resulta a esse valor, tá certo? Então, nós podemos concluir então que o número de bactérias após 1h30, por que eu vou considerar 1h30? Porque nós sabemos que esse número aqui, ó, se eu colocar em forma de potência, é a mesma coisa que 2 elevado a 3 sobre 2, já vimos isso, 3 sobre 2, correto? Então, esse número aqui, essa potência aqui, é um número que está compreendido entre esse valor e esse outro valor aqui, tá certo? E como nós vimos que o número de bactérias é dado por essa formulazinha aqui, se nós formos considerar aqui, né, pegar o f de 3 sobre 2, né, é substituir aqui no lugar do x, pegar assim, ó, colocar aqui, f de 3 sobre 2 é igual a 10 elevado à terceira vezes 2 elevado a 3 sobre 2, correto? Então, vamos trabalhar com esse intervalo aqui. Eu preciso encontrar o f de 2, saber qual o valor que ele está. Tá? Como a gente não consegue ver facilmente aqui, fazendo as continhas aqui, a gente tem uma ideia mais ou menos de qual é esse resultado, certo? A gente pode ter uma ideia de qual seria esse resultado, mais ou menos onde ele estaria compreendido, tá certo? Então, se eu pegar esse número aqui, que é 2 elevado a 3 sobre 2, que a gente já tem aqui, está faltando multiplicar por 10 elevado à terceira. Então, eu multiplico todo mundo por 10 à terceira. Se eu multiplicar aqui 10 à terceira, que é esse carinha aqui, ó, multiplicando o raiz quadrada de 2 à terceira. Portanto, eu tenho que multiplicar tanto aqui, nesse lado, quanto nesse lado também por 10 à terceira. Por isso que eu caminho com a vírgula aqui, ó, 3 casas decimais. Aí a vírgula vem para cá, mesma coisa aqui, a vírgula vem para cá. Portanto, fica esse número, 2.827,1459 e assim por diante. E aqui, 2.833,148 e assim por diante. Então, nós podemos dizer que em 1h30, nós vamos ter uma quantidade de bactérias, um número compreendido entre 2.827 e essa fraçãozinha aqui, e entre 2.833 bactérias, entendeu? Então, aqui só para a gente ter uma ideia de como foi feito esse cálculo. Mas se tu tivesse uma calculadora e fizesse essas contas direitinho aqui, tu ia obter um valor para f de 3 sobre 2 aproximado entre esses dois valores aqui, né? Um valor aproximado. Então, aqui a gente fez só um exemplo utilizando aqui para vocês entenderem o que foi feito aqui para a gente chegar nos valores aproximados, beleza? Outro exemplo que a gente pode considerar, vamos ver aqui o exemplo 1.12, falando de dívida bancária, né? Vamos pegar essa situação, vamos considerar. Suponhamos que Heloísa tenha, tá, contraído um empréstimo de R$1.000, tá? Tenha contraído um empréstimo de R$1.000 com um banco que cobra 6% de juros ao mês, tá? Enquanto Heloísa não saldar sua dívida, ela irá crescer mês a mês, conforme a gente tem o quadro aqui abaixo que indica o crescimento dela mês a mês, né? Talvez eu não tenha colocado aqui o quadro, mas a gente pode fazer considerando aqui, partindo de mês a mês, tá certo? Se nós formos considerar que ela fez um empréstimo de R$1.000, então o valor inicial que ela tem no marco zero, né, nosso período zero, ela pegou R$1.000. Daqui a um mês ela vai dever esses R$1.000, ela não pagar, mais, né, 6% desse valor, que é a taxa de juros, tá certo? 6% desse valor. Que a gente faz a continha assim, ó, R$1.000 que ela deve, mais 6%, que eu posso escrever como 6 sobre 100, 6% desses R$1.000.
Aí fazendo as continhas aqui, ó, 6% é a mesma coisa que 0,06, né? Se tu for observar, eu posso ter aqui o 1.000 como fator comum nas duas parcelas, tiro o 1.000 evidência, eu tenho 1 mais 0,06. Portanto, eu tenho 1.000 vezes 1,06. Então, ela vai dever, daqui a um mês, R$ 1.060. Tá? R$ 1.060. A partir da sequência de passos que a gente pôde ver aqui, nós podemos concluir que a dívida dela sempre vai aumentar em 6%, né? Que significa a mesma coisa que multiplicar sempre por 1,06, tá? De modo que no final de um mês, a Heloísa já vai estar devendo R$ 1.060, como a gente acabou de ver, certo? Então, após 2, 3 e 4 meses, nós podemos fazer as continhas aqui assim, ó. Após 2 meses, a gente tem que considerar o que ela já está devendo do mês anterior, que foi do primeiro mês, que a gente já acabou de fazer a conta aqui, que foi R$ 1.060, tá? Só que agora ela vai dever novamente 1,06, né? Porque, de acordo com a gente fez aqui esse primeiro procedimento aqui, porque eu vou calcular sempre 6% desse valor, tá? 6% do valor anterior, tá? 6% do valor anterior, que quando a gente faz o procedimento, a gente tira a evidência, o valor anterior, sempre a gente tira a evidência, o valor anterior, tá? Nesse nosso caso do primeiro inicial, o valor anterior era 1.000, né? Que é quanto ela tinha feito o empréstimo, de quanto ela emprestou, e quando a gente tira a evidência, sempre fica 1 mais 0,6, que sempre a gente vai estar multiplicando por 1,06. 1,06. E se a gente fosse fazer aqui, para o segundo mês, fazer aqui que não está, mas as outras, para os outros meses, fica subentendido. Que é pegar o mês anterior, que é 1.060, que ela já está devendo, mais 6% de 1.060 novamente. Né? 6% que eu posso escrever como 0,06. Aquela história que eu falei, olha, sempre o anterior a gente vai tirar a evidência. 1.060, aí fica 1 mais 0,06, que dá 1.060 vezes 1,06. Então, sempre pegando no mês anterior, eu vou sempre multiplicar por 1,06. Né? Para quem lembra, quando estudou porcentagem, sempre que eu quero acrescentar um valor, né, de juros assim, para um valor já dado, um valor inicial, sempre eu pego aquele 100% mais o valor que eu vou acrescentar, por exemplo, 10%. Então, o valor que vai ficar, o valor futuro desse bem, dessa mercadoria, de qualquer coisa que seja, sempre vai ser, se eu vou aumentar 10%, então ele vai valer 110%. E 110% é a mesma coisa que 1,10, né? 1,1. Se fosse 5%, seria 1,05. E assim por diante, né? Porque seria 105% o valor final. Então, após o terceiro mês, é pegar o valor anterior que a gente calculou aqui, ó, fazendo essa multiplicação, multiplicando novamente por 1,06, a gente vai obter esse valor, tá? Aqui foi arredondado. Aí, após o quarto mês, pega o valor anterior, multiplica novamente por 1,06 e obtém esse valor. Aqui a gente coloca um valor aproximado em real, tá certo? Então, a gente pode notar que essa dívida em um determinado mês é igual ao produto da dívida no mês anterior multiplicado por 1,6. Foi isso que eu acabei de falar, tá certo? Então, nós podemos escrever essa dívida em relação ao valor original, tá? Em relação ao valor original do empréstimo, que foi de R$ 1.000. E vamos obter a seguinte forma: R$ 1.000 do empréstimo vezes 1,06 dos juros, que a gente acabou de ver, já viu o porquê disso. Após o segundo mês é esse valor aqui que nós já temos, vezes novamente 1,06. Aí a gente observa que, como é produto, eu posso simplesmente juntar esses dois fatores, colocar em um só, como é o mesmo valor, é esse valor ao quadrado, certo? O valor ao quadrado, ok? Após o terceiro mês, é pegar esse resultado aqui, tá? Que a gente tem aqui, ó, você pode observar que é esse mesmo resultado aqui, multiplicando novamente por 1,606, que é o juro, né? Então vai ficar 1,06 ao cubo. E assim por diante, né? A gente vai fazendo assim por diante. Tá? Então, após X meses, né? Após X meses, nós podemos calcular, né, que sempre a gente vai multiplicar esses 1.000, que é o nosso valor original, por 1,06, certo?
Então, é como se a gente estivesse pegando esse 1,06 e vamos elevar esse número ao número de meses que nós estamos querendo considerar. Tá? Então, aqui a gente vai supor que Heloísa não salde nem parcialmente sua dívida, nem totalmente, né, a sua dívida. Porque sempre ela vai continuar devendo aqueles valores anteriores. Porque se ela, por um acaso, pagar alguma coisa da dívida, a gente vai ter uma amortização, que já é outra história, que não cabe aqui. A gente vai considerar que ela não pague nem parcialmente, nem totalmente a dívida. Vamos considerar que ela sempre vai ficar devendo. A gente vê o que vai acontecer. Tá certo? Aí, se a gente considerar isso, nós vamos poder estender o raciocínio que nós fizemos agora e calcular um montante devido após X meses, em que X é um número inteiro positivo. Tá? Um número inteiro positivo. Aqui a gente vai considerar o número inteiro positivo. Tá certo? Então, nós vamos ter a dívida após X meses, vai ser dada que é o valor inicial que a gente tem, né, da dívida que ela emprestou, certo? Vezes 1,06, porque olha, isso aqui é a taxa de juros que o banco cobra, né, que é de 6%, a gente já entendeu o porquê dá esse 1,06, elevado a x, que é o número de meses, tá? O número de meses. De posse dessa fórmula, né, de uma calculadora, a gente pode fazer os cálculos de quanto ela vai estar devendo, né, após 1 e 2 anos, sem precisar fazer a conta mês a mês, que a gente acabou de fazer ainda há pouco, os 4 primeiros meses. Né? Agora, bora imaginar que a gente vai fazer para o primeiro ano, para o segundo ano, que são 12 meses e 24 meses. Então, ficaria muito exaustivo a gente fazer mês a mês, né? Daria muito trabalho, perderia muito tempo. Mas com essa fórmula, a gente observa que a gente pode calcular para x igual a 12 e para x igual a 24, tá certo? Que fica dessa forma, 1000 vezes 1,06 elevado a 12, para os 12 primeiros meses, né? E aqui para 24 meses é 1000 vezes 1,06 elevado a 24. Aí fazendo com uma calculadora, tu pode encontrar esse resultado aproximadamente da dívida dela. Tá certo? Bom, então, visto isso, nós vamos fazer a definição de função exponencial, tá certo? A definição 1.1 que fala da função exponencial, vamos considerar um número real A positivo, tá? Vamos considerar ele sempre positivo e diferente de 1. Daqui a pouco eu falo por que nós vamos considerar nessa definição A diferente de 1 e por que ele tem que ser um número positivo. Tá? Então, fixando o número real positivo e diferente de 1, a função exponencial de base A é definida por f de x igual a ax, né, a elevado a x, onde esse x pode ser um número real qualquer. Tá? Mais embaixo eu posso comentar aqui, deixa eu só pegar aqui, fazer logo essa observação, porque de ter isso aqui, A positivo e A diferente de 1. Tá? Das propriedades que nós já estudamos, das potências, né, da radiciação, nós podemos observar que se a gente tivesse uma função f de x com a base igual a 1, tá? Com a igual a 1, se nós tivéssemos isso daqui, 1 elevado a qualquer número que seja, sempre o resultado seria 1. Então nós não teríamos uma função exponencial, nós teríamos uma função constante, porque para qualquer valor de x que eu fosse utilizar, o resultado sempre daria 1. Então eu teria uma função constante, certo? E observe também que o fato de a gente exigir que essa constante A seja positiva, tá? É para que a gente possa garantir que a função estivesse definida para todo x real, tá? Pudesse estar definida para todo x real. Por quê? Porque se a gente considerar isso daqui, olha, a raiz quadrada de A que é igual a elevado a meio, tá? Meio aqui é o número real, certo? E aqui a gente tem o nosso A aqui, a gente sabe que isso daqui eu posso escrever como raiz. E sabemos que raiz quadrada, por exemplo, né, a raiz quadrada
não pode ser raiz quadrada de número negativo, né? Que a gente vai ver que não vai estar definido para um valor a negativo. Tá? Então, não seria válido para todos os reais. Né? Se eu, por exemplo, meio é um número real. Se eu tomasse x igual a meio, eu não poderia ter, porque isso aqui é como se eu estivesse substituindo na função exponencial a elevado a x, o x por meio. Fosse calcular o f de meio, eu estaria calculando a raiz quadrada de a. Tá? Raiz quadrada de a. É a mesma coisa. Calcular o f de meio é calcular a raiz quadrada de a. Então, por isso, a gente não pode considerar o a menor que zero. Certo? A menor que zero não pode. Então, para garantir que possam ser todos os números reais, a gente tem que fazer essa restrição de que a nossa base seja um número positivo. Entendido? Tem que ser um número positivo. Tá certo? Então, pois bem, se nós fixarmos o a positivo e o a diferente de 1 e considerarmos a função exponencial f de x igual a elevado a x, nós vamos ter que o gráfico da função exponencial vai ser o conjunto dos pontos formados por todos os valores reais, x, e suas imagens, que é a elevado a x. Né? Que a gente aprendeu isso daí que para desenhar o gráfico de uma função, a gente tem que pegar o conjunto formado por todos os pares ordenados que a gente vai ter aqui, x e y, na hora que a gente substitui na funçãozinha aqui. Né? Para todo x que eu atribuo aqui, eu vou obter um y, onde esse y é o f de x, né? Que é o a elevado a x. Tá certo? Pois bem, então vamos analisar agora o gráfico de uma função exponencial através das propriedades de potência e observar as características que esse gráfico vai ter no plano cartesiano para poder nos auxiliar a fazer o desenho desse gráfico. Tá certo? Então vamos lá. Das propriedades, tudo isso daí lembrando da aula passada, né, que eu tive as propriedades de potenciação e tudo. Tá? Então, lembrando da propriedade 1, tá? nós vamos ver que o ponto, né, os pontos do plano 0 e 1, e o outro ponto 1 e A, onde A é a base, tá? São pontos do gráfico. Tá? São pontos do gráfico que intersectam o eixo Y no ponto 0 e 1. Tá? Vemos que os pontos do plano são pontos do gráfico. Né? A gente sabe que esses são pontos do gráfico. Só interpretando aqui o que está escrito. Tá? E esse gráfico vai intersectar o eixo do y no ponto 0, 0, 1, tá? 0, 1. Porque aqui, ó, vou escrever aqui que não está a função f de x considerando a função exponencial, que é a elevado a x. Pode ser um a qualquer aqui, lembrando que sempre tem que ser positivo, tá? Esse a sempre positivo, tá certo? Então, toda vez que eu fizer esse ponto aqui, ó, esse ponto, que é a mesma coisa que calcular o f de 0, né? Porque x é 0, a elevado a zero, qualquer que seja a função exponencial, qualquer base, esse resultado aqui sempre vai dar 1, porque qualquer número elevado a zero vai dar 1. Então, para qualquer função exponencial, nós vamos ter esse ponto aqui, para qualquer função exponencial. E esse ponto aqui, como a abscissa é 0, ele vai intersectar o eixo dos y lá na coordenada 1. Tá? Sempre vai cortar lá nesse ponto. Tá? E podemos observar também que esse ponto aqui, 1 e A, também é ponto do gráfico, porque se tu pegar e se calcular o f de 1, é eu pegar a função e substituir o x por esse 1. Tá? Então sempre vai ser f de 1 é igual a A, sempre, onde esse A é a base. Sempre vão ser pontos. Por isso que a gente faz essa observação desses detalhes da primeira propriedade que a gente viu lá de potenciação. Tá certo? Então são sempre pontos e o ponto que o gráfico corta o eixo do y vai ser sempre nesse ponto aqui. Nós vamos ver lá para frente que nós podemos ter umas translações do gráfico, né? Deslocamento do gráfico para cima, para baixo, para direita, para esquerda. Isso depende das outras funções que nós vamos ver que vão ser chamadas funções do tipo exponencial, onde tem essa aqui é a função exponencial. Tá? Eu posso modificar essa função acrescentando alguma parcela nela, multiplicando ela por algum número real, tá certo? Eu posso fazer isso daí. Aí nós vamos ter as funções do tipo exponencial. Tá? Toda função que aparece a variável x no expoente é uma função do tipo exponencial. Mas, especificamente falando de funções desse tipo, onde a gente tem especificamente a base e a variável x aqui, essa é a função exponencial que a gente pode considerar
esses detalhes aqui, tá certo? Beleza, então vamos observar agora da propriedade 2, né, de potenciação que nós já vimos. Nós temos que o gráfico ele nunca vai intersectar, tá? Nunca vai intersectar o eixo do x. Por quê? Porque se nós temos que a função é y igual a elevado a x, nós sabemos que isso aqui, pelas propriedades que a gente viu, pela propriedade 2 lá de potenciação, sendo a um número positivo, tá? Sendo a um número positivo, a e x um número real qualquer, sempre a elevado a x vai ser sempre positivo, tá certo? Então, se a gente tem o plano cartesiano, se a gente for observar o gráfico, para qualquer valor de x que nós tomarmos, o resultado sempre vai estar para cima, sempre vai estar positivo, o y sempre vai ser positivo, tá certo? Então, o gráfico nunca vai cortar o eixo do x, tá? Por esse detalhe aqui, tá certo? Por esse detalhe, beleza? E tem pontos, né? Só concluindo aqui, nós podemos ver que ele tem pontos apenas nos quadrantes 2, né, quando o x for negativo, e no quadrante 1 quando o x for positivo, tá certo? E da propriedade, da propriedade 8, né, nós temos que a função exponencial com base maior que 1 vai ser crescente, tá? Então aqui tu já sabe, falando sobre crescimento e decrescimento da função exponencial, né? Assim como a gente viu, né, crescimento e decrescimento da função afim, da função quadrática, determinar se uma função exponencial ela é crescente ou decrescente é de acordo com essas duas propriedades aqui, que a gente viu de potenciação. A função exponencial vai ser crescente quando a base for maior que 1, tá? Quando a base for maior que 1. E vai ser decrescente, tá? Quando a base for menor do que 1, tá? E lembrando, né? Menor do que 1 e maior que 0, porque a gente já considerou que esse A tem que ser sempre positivo, né? Maior que 0. Se você colocasse assim A menor que 1, tu estaria considerando o A em todos menor que 1, então inclusive os números negativos. Então aqui a gente precisa, para ficar amarradinho, bem certinho, colocar assim, porque a gente já viu, né, nos primeiros pontos aí em cima, que o A sempre tem que ser positivo, certo? Aquele detalhe para poder a função exponencial estar definida para todos os reais. Então, o A sempre positivo e menor que 1, ou seja, entre 0 e 1, se a base estiver entre 0 e 1, a função é decrescente, ok? Beleza. Então, com essas informações, a gente pode esboçar o gráfico da função exponencial. A gente vai tomar como exemplo duas funções exponenciais aqui, essa função aqui, f, e a função g, tá? E a função g. Observa aqui na função g, a base é meio, tá? A base é meio, beleza? Então, a gente tem a base meio. Observa que eu posso escrever isso daqui, a gente já viu das propriedades, eu posso escrever meio como sendo 2 elevado a menos 1. Aí multiplica com x, vai ficar 2 elevado a menos x. Tá? Só considera isso daqui que a gente vai já falar sobre isso. Tá? Mas vamos considerar sendo a função g, vou até colocar aqui que tem espaço, como 1 sobre 2 elevado a x. Tá? 1 sobre 2 elevado a x. Aqui a função f eu tenho base 2 e a função g eu tenho base meio. Tá? Então, por essas duas coisinhas que a gente viu aqui por último, esses dois pontos anteriores aqui, a gente sabe que a função f, olha, base maior que 1. Então, a gente já pode considerar que a função f ela é crescente. E a função g é meio, é o número compreendido entre 0 e 1. Portanto, a função g é decrescente. Só com essas duas informações aqui, a gente já pode concluir o crescimento da função exponencial f e da função exponencial g. Tá certo? Beleza. Então, aqui já falamos sobre isso aqui, acabei de falar. E vamos observar aqui o gráfico de cada função dessa. Tá? O gráfico de cada função dessa. O gráfico da função é essa curva aqui que está desenhada de rosa. Tá? É a curva que está desenhada de rosa. Assim como nós vimos no primeiro ponto aqui em cima, ó, que sempre os pontos 0 e 1, que é esse cara aqui, e o ponto 1 e A, para a função f, o nosso A é 2. Ó. Então é 1, 2. Tá? Esses pontos aqui sempre vão ser pontos do nosso gráfico. Beleza? Então, ó, o gráfico vai ser uma curva aqui, que sempre vai cortar o eixo y no ponto 1, independente de qual seja a função exponencial. Observe que aqui também na função g, o gráfico corta aqui
o eixo y aqui no 1. Sempre vai cortar no 1, sempre. Qualquer função do tipo exponencial aqui, a função exponencial dessa forma aqui, a gente olha a base, tá? Para saber o crescimento, tá? Se é crescente ou decrescente. Já vimos quando ela é crescente, quando ela é maior que 1, ela é decrescente quando ela está entre 0 e 1, beleza? E nós sabemos que uma função exponencial, ela nunca vai cortar o eixo do x. Se a função f aqui, que a gente já sabe que ela é crescente, então ela vem, se a gente considerar vindo tomando os x todos negativos, vindo do menos infinito, tá? Vindo do menos infinito, vem aumentando o número x. Tu observa aqui que por mais que eu tome o menor número, né, no caso negativo lá para o menos infinito, eu vou ter essa reta rosa aqui, bem próxima do eixo x, mas nunca vai cruzar o eixo x. Ela vai estar bem próxima, se eu estivesse prolongando, né, aqui, fosse a curva da função f. Tá? Ela vai aumentando, porque a gente sabe que ela é crescente, ela vai aumentando, vai aumentando. Sabemos que em algum momento ela vai cortar o eixo y aqui no 1, sempre, e começa a aumentar. E quando eu vou aumentando o valor de x, aqui tu começa a observar que ela começa a crescer mais rapidamente. Ó. Por isso que começa a aumentar aqui mais rapidamente. Ela não vai devagar crescendo. A função exponencial, quando a gente vai aumentando o x, ela começa a aumentar muito rapidamente. Tá? Então, se a gente tem x igual a 1, a gente observa que o y dá 2. Se eu tenho x igual a 2, né, o meu y já vai dar 4. Se eu tenho x igual a 3, o meu y já vai dar 8. E começa a crescer muito, muito rápido, muito rápido. Por isso que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento que aquela coisa está crescendo de forma exponencial, está fora do controle, está crescendo muito rápido, né? Porque a função exponencial realmente ela cresce muito rápido, tá? Ela cresce muito rápido. Tudo bem? Aqui é o esboço, né, da função f, tá? Da função f, que é 2 elevado a x, beleza? Então fica dessa forma. Se a gente for ver a função g, novamente, só fazendo análise, a gente sabe que a função é decrescente, então ela vem decrescendo, ó, ela vem decrescendo aqui do menos infinito, ela vem lá de cima, né? Decrescendo, vem decrescendo. Aí vai chegar um momento que ela vai cruzar o eixo do x, quando, né? Do y, quando x for igual a 0, sempre aqui no 1, né? Para x igual a 0, sempre vai dar 1. Né? A gente sabe que qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Então, portanto, sempre vai cortar o eixo do y aqui no 1. Aí vai decrescendo e observa que vai decrescendo, mas nunca chega a ser igual a 0. Vai ficar bem próximo do eixo x, mas nunca vai chegar a cruzá-lo. Tá certo? Então, o gráfico de uma função exponencial tem esse comportamento. Tá certo? Só lembrando aqui, porque eu coloquei aqui no gráfico da função aqui para desenhar o gráfico, eu tracei essa reta aqui, y igual a x aqui, e tracei a reta y igual a menos x aqui, ó. Essa aqui é uma reta, é uma função afim, certo? Uma função linear, porque passa aqui na origem, né? Então é uma função linear, y igual a x, que nós sabemos da função que a gente já estudou, função afim, que o a aqui é 1 e o b igual a 0, né? A gente tem isso aqui. Isso aqui nada mais é que a função identidade, né? Que a gente tem aqui, que seria a reta bissetriz dos quadrantes ímpares, quadrante 1 e quadrante 3. Tá? E aqui a função afim y igual a menos x, né? Olha, o a negativo, o gráfico é decrescente, né? Isso a gente já viu, né? Nas aulas passadas, tá certo? Então nós temos aqui y igual a menos x, né? Que vai ser a bissetriz dos quadrantes pares, né? Quadrante 2 e quadrante 4, tá certo? Por que a gente está fazendo isso daqui? Porque se tu for observar, a gente pode fazer o desenho desse gráfico aqui, deixa eu só organizar aqui. Tá? Porque se tu for observar, a função g, em relação à função f, observa que, por isso que eu tinha colocado aqui que meio elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a menos x. Né? Porque, se for observar a função f de x, que é igual a 2 elevado a x, se eu for considerar f de menos x, é fazer 2 elevado a menos x.
certo? 2 elevado a menos x. Então, f de menos x igual a 2 elevado a x, a gente pode concluir que f de menos x é igual a nossa g de x, né? Que a gente já viu que a g de x é 2 elevado a menos x, que a gente observou aqui, tá certo? Essa observação a gente faz bem aqui, tá? Disso que eu acabei de fazer. Aqui seria 2 elevado a x, tá? Tá um errozinho aqui, é 2 elevado a x. Vamos tirar isso daqui. Beleza. Aí, fazendo essa observação que a função g de x é igual a f de menos x, significa que o gráfico da função g ela vai ser a simetria com respeito ao eixo y do gráfico da função f. O gráfico da função f é essa aqui. Tá? Ela vai ser simétrica em relação ao eixo y. Tá? A função g vai ser simétrica em relação ao eixo y da função f. Né? Por isso que a gente observa aqui. Se a gente fosse colocar a função g no mesmo plano, seria melhor de vocês observarem aqui, ó, porque seria a função assim, ó, que é a função g que está aqui da direita, que você estivesse colocando aqui. Ó. Aí, assim fica mais fácil de observar que seria a simetria, né, como se tivesse o espelho fosse o eixo y, né? Esse lado vai reflete para cá, que me dá esse, e esse daqui vai reflete para cá, que vai me dar esse outro pedaço aqui. Então a gente pode concluir aqui, devido a esse caso aqui, que a função g ela é simétrica em relação ao eixo y, tá certo? Em relação ao eixo y. E de modo geral, né, a gente pode falar aqui que o gráfico de uma função exponencial, né, da função f de x igual a elevado a x, tem esse seguinte aspecto de maneira geral. Tá? Sempre vai ser assim. Sempre o gráfico vai cortar o eixo y no 1, já mencionamos isso. Então, pode ser assim ou assim. Nós sabemos que aqui a função é crescente e essa aqui é a função decrescente. Quem nos determina isso é o nosso a, que é a nossa base. Se ele for um número maior que 1, crescente, e vai ter esse comportamento, e sempre vai ter esse ponto 1 e o A. Se o A é maior que 1, né, então ele está para cima do ponto 1. E nesse caso aqui, quando o A é um número entre 0 e 1, a função é decrescente, tem esse comportamento aqui, e também podemos observar o ponto 1, 0, onde o A é um número que está entre 0 e 1, por isso que a gente fez essa notação aqui. Então, geralmente a função exponencial, de forma geral, tem esse comportamento sempre obedecendo essas características. Então, é muito tranquilo fazer o gráfico de uma função exponencial. Só tomando cuidado aqui, na hora que tu for desenhar o gráfico da função exponencial, que ela nunca vai cruzar o eixo do x. Ela vai chegar bem próximo, mas nunca cruza o eixo do x. Tá? Cuidado para quando tu for fazer, não cometer o erro de desenhar assim, mais ou menos torto, e aqui, obviamente, vai estar cruzando o eixo do x. Né? Então, tenta fazer o teu desenho bem direitinho aqui. Tá? Terminou o espaço para tu desenhar o gráfico, pode deixar bem próximo aqui e continuar agora, se ela for crescendo, vai crescendo, e aqui nesse caso for decrescendo, tomando cuidado novamente para não cruzar o eixo do x, tá certo? Vamos falar sobre o conjunto imagem, tá? O conjunto imagem também da função exponencial. Aqui claramente tu consegue observar que o conjunto imagem, né, que são os valores que o y assume, são sempre valores positivos, porque a gente já viu lá que a função sempre vai ser um número positivo. Então, o gráfico da função, o conjunto imagem da função exponencial vai ser sempre os números positivos. Então, a imagem da função exponencial, imagem de f, sendo f exponencial, vai ser o intervalo do zero até o mais infinito. Tá? Até o mais infinito. Observa que o zero vai ser aberto. Tá? Por que vai ser aberto? Porque ele nunca vai ser igual a zero, vai chegar bem próximo do eixo x, mas nunca vai cruzar, vai chegar bem próximo do zero. Então a imagem da função f sempre vai ser essa. Tá? Sempre vai ser essa aqui, independente de qual seja o gráfico aqui. Tá? Aqui, ó. Aí, se a gente for observar também, se a gente for traçar retas verticais aí, retas horizontais, que é para falar isso daí do conjunto imagem. Né? Se eu traçar retas horizontais aqui, o gráfico sempre vai cortar em um único ponto. Né? Essas retas horizontais sempre vão cortar o gráfico em só um ponto. Só desconsidera essa minha reta que ficou toda torta, mas é como se eu estivesse traçando retas paralelas aqui, né, ao eixo x. Observa que sempre vai cortar em um só ponto. Tá? Em um só ponto aqui. Tá certo? Em um só ponto. Ok?
Aí, isso aqui é só para falar que a função é uma função exponencial, uma função injetiva, né? E a imagem é essa que eu acabei de falar. Lembrando que eu posso colocar como parêntese para representar o intervalo aberto. Ou com colchete para o lado de fora, que representa o intervalo aberto. A gente já mencionou isso lá no início das nossas aulas. Tá certo? Então, a ideia de função exponencial básica é isso aqui. Como eu mencionei na aula passada, é bem tranquilo. Se tu entendeu as propriedades de potenciação, se tornaria fácil. E compreender o gráfico, tu já viu como é o comportamento do gráfico da função exponencial, então o resto fica bem moleza de vocês fazerem. Então, basta agora nós fazermos exercício, fixarmos essas ideias e ver algumas coisas diferentes que podem aparecer com translação, ou deslocar o gráfico, né? Porque, por exemplo, um exemplo aqui que a gente pode observar em algumas questões aí. Se a gente tiver uma função desse tipo aqui, 2 elevado a x mais 1. Deixa eu colocar mais 1. Olha, essa função aqui é uma função do tipo exponencial, porque eu tenho o expoente onde a variável está lá no expoente. Então é uma função do tipo exponencial. Só que é como se eu estivesse pegando uma função g, acrescentando uma unidade, né? Onde a função g seria a função exponencial 2 elevado a x. Aí eu peguei, através da função g, fiz a função f. A função f é a função g mais uma unidade. Portanto, a nossa função f é igual a g, que é 2 elevado a x, mais 1. Certo? Então, é como se eu estivesse pegando o gráfico da função g, que é essa aqui que a gente já fez anteriormente, aqui, ó, que é essa daqui, essa primeira curva aqui, né, que é a função y igual a 2 elevado a x, e como se eu estivesse pegando para cada resultado desse aqui, somando uma unidade. Então, ao invés de cruzar o 1, o gráfico ia cruzar no 2, porque ó, f de 0, 2 elevado a 0 dá 1, só que mais uma unidade dá 1. Então, eu ia deslocar esse gráfico aqui para cima. Aí ele ia ter esse comportamento aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor aqui, vermelho. Aí ele teria esse comportamento aqui. Semelhante ao que a gente já tinha inicialmente, né, do gráfico f de x é igual a 2 elevado a x, só que assim, deslocado para cima uma unidade. Tá? Deslocado para cima uma unidade. E inicialmente ele nunca ia cruzar o eixo do x, que é aqui no 0. Só que agora ele nunca vai cruzar o eixo que passa aqui no 1. Tá? Então aqui tu teria que a nossa imagem, né, a nossa imagem não seria mais a partir do 0 para mais infinito, seria de quem? Do 1 para o mais infinito. Então a imagem, nessa nova função aí, vai do 1 aberto até o mais infinito. Tá? Até o mais infinito. Porque eu desloquei uma unidade para cima. Se ia do 0, agora vai do 1. Se eu estivesse deslocando 2 unidades para cima, então a imagem ia a partir do 2, né? O mais infinito e assim por diante. Então, basta nós fazermos exercício, vamos exercitar bacana e tentar reforçar mais isso para a gente deixar bem legal a parte de função exponencial, beleza? Então, numa próxima aula, a gente se encontra para fazer exercício, tá? E a parte de função exponencial de conteúdo era isso que a gente tinha de ver. Agora, vamos ficar só com exercício, ok? Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até a próxima.